Tratamento de tuberculose com medicações injetáveis para pacientes graves de UTI com dificuldade para engolir. Eu sou Aldicleia, sou infectologista e pediatra e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nota informativa número 6 de 2025, da Coordenação Geral de Tuberculose, Micoses e Micobacterioses do Ministério da Saúde. Então, estima-se que de 3 a 16% das pessoas com tuberculose, elas vão precisar de UTI. E essa necessidade de UTI desses pacientes decorre de uma falta de ar muito grande, uma insuficiência respiratória aguda, uma síndrome do desconforto respiratório, uma insuficiência adrenal, falência múltipla de órgãos e também uma tuberculose que se espalhou pelo sistema nervoso central. É fundamental que se aumente a absorção de um tratamento de tuberculose do paciente. E algumas alterações metabólicas e má absorção, elas podem levar a um tratamento pouco eficaz, com baixos níveis de medicações, ou seja, níveis de medicações abaixo do esperado. E a aplicação da medicação na veia, ela pode superar essas dificuldades, Isso aí acontece principalmente nos pacientes graves. Eles estão graves, eles estão tendo várias alterações metabólicas, E aí quando eles vão tomar o comprimido da tuberculose, eles estão com a absorção prejudicada e acabam que não fazendo o efeito que se estava esperando. Doutora, vamos lá. Acabou de chegar aqui um paciente na UTI, eu estou de plantão, e ele internou na UTI agora, doutora. Então, quando um paciente interna na UTI, nós temos que pedir para a equipe de vigilância do hospital pesquisar a notificação desse paciente no SINAM. Então, nós já vamos ver se esse paciente está notificado. Nós também temos que pedir para essa equipe ver se tem resultado de teste rápido molecular, o GNX-PERT, desse paciente, para saber se esse paciente, se o tratamento do postinho de saúde vai servir para ele, ou se esse paciente tem resistência a esse tratamento do postinho de saúde, Porque com um teste rápido molecular, nós conseguimos saber se o paciente tem ou não resistência à rifampicina, que é a principal medicação, do tratamento da tuberculose, que tem no remédio ali de tratar a tuberculose que tem no postinho de saúde. Então, se esse exame que o paciente já tiver feito, estiver dizendo, não dá esse remédio aí do postinho de saúde não, que não serve para ele, então aí eu já vou saber disso e já vou buscar tratamentos alternativos. Nossa, doutora, esse exame é chique, como é o nome, teste rápido molecular. Exatamente, aqui em Imperatriz nós temos. Então, quando o paciente está tossindo, perdendo peso, está com febre recorrente, aqui em Imperatriz nós pedimos o teste rápido molecular. Esse resultado do teste rápido molecular sai aproximadamente depois de 2 horas, que o exame é realizado. E a gente já consegue saber se o remédio do postinho vai servir ou não. E já consegue saber se essa pessoa está ou não com tuberculose. Então vamos lá, nós estamos falando do paciente que está na UTI, que aí eu chamei a equipe da vigilância, procuraram a notificação, viram se o paciente já tinha feito o teste rápido molecular. Também pergunto se esse paciente já fez cultura, porque aí eu consigo saber se o paciente realmente só está com tuberculose ou se tem algum fungo no pulmão, alguma outra micobacteriose ou alguma outra infecção. Também eu tenho que avaliar desse meu paciente que está na UTI as medicações que ele está usando. Peraí, ele está usando omeprazol, ele está usando alguma vitamina, para poder ver se algumas das medicações que este paciente está tomando, se elas podem ter interações com a medicação do tratamento da tuberculose. Também tem que investigar condições específicas, como por exemplo, peraí, essa paciente está grávida? Então se ela está grávida, eu tenho que entrar com algo a mais para essa paciente, que nós vamos ver que por conta da isoniazida, nós temos que ter, essa paciente ela pode desenvolver uma neuropatia, Ela pode dizer, eu estou sentindo minhas pernas um pouco dormentes, e a gente vai ter que fazer uma suplementação com a vitamina. E também tenho que investigar nesse meu paciente que está com suspeita de tuberculose ou que está com tuberculose, se ele tem alguma comorbidade, porque eu vou saber, se esse meu paciente ele tem tuberculose,
e ele é diabético ou tem alguma outra doença, esse paciente ele tem um risco um pouco maior de ser mais grave, né? Os parâmetros clínicos que indicaram o uso do tratamento na veia, eles precisam ser todo o tempo revistos, né? Isso periodicamente. Por quê? Porque nós temos que avaliar em que momento o paciente pode voltar a fazer o tratamento com esse comprimido que tem no postinho de saúde, né? Que é o RIP, que é o RHZE. Doutora, mas espera aí, o injetável ele não é mais eficaz do que o RIP? Não. Esses comprimidos para tuberculose que tem no postinho de saúde, eles são mais eficazes para esses pacientes. É por isso que a gente tem que ficar todo tempo observando para ver se esse paciente ele estabilizou para poder voltar à medicação que liberam no postinho de saúde. Ah, doutora, que legal, exatamente. Porém, nós temos que ter cuidado para saber, peraí, esse paciente está aqui na UTI, mas o remédio do postinho vai servir? Ele fez aquele teste para saber se ele tem ou não resistência ao remédio do postinho, né? Então, nós temos que ter essa preocupação, porque se o paciente não tiver resistência a esse tratamento postinho, ele volta ao tratamento do postinho. Mas se esse paciente já tiver feito um teste rápido molecular que mostra que ele tem resistência ao tratamento de tuberculose do postinho, aí eu vou tirar a medicação da veia, né, que esse meu paciente já está bem, e vou passar um outro esquema, né, esquema para tuberculose resistente, que são outros esquemas que eu já, inclusive, coloquei em outros vídeos para vocês. Lembrar que em pacientes intubados, o lavado gástrico, ele não deve ser usado. Peraí, doutora, mas esse lavado gástrico a gente ia usar para quê? Para fazer o diagnóstico, né, que em muitos locais, às vezes os pacientes não conseguem coletar escarro para fazer o exame, e aí em alguns locais eles ainda usam lavado gástrico, mas esse lavado gástrico ele não é indicado, porque existe um risco de aspiração pelo paciente, né? Broncoaspiração. Também ele pode causar complicações respiratórias e também é um exame que tem uma baixa sensibilidade, né? Então, eu vou fazer esse exame com toda dificuldade e na hora o exame não vai servir tanto para poder fazer o diagnóstico de tuberculose no meu paciente que está entubado. Doutora, e para aqueles pacientes que têm tuberculose fora do pulmão, então vamos lá. Se o paciente está grave, está aqui na UTI, então para o diagnóstico de tuberculose que não seja no pulmão, né? Ou seja, uma tuberculose extrapulmonar, recomenda-se pegar a amostra de escarro para poder fazer o diagnóstico desse paciente. Peraí, doutora, mas se não é no pulmão, por que eu vou fazer esse exame de escarro? É porque, mesmo não sendo no pulmão, esse exame, ele pode aumentar a chance do diagnóstico em até 6 vezes. Ai, doutora, que legal. Além disso, nesse meu paciente grave que está aqui na UTI com suspeita de tuberculose, eu tenho que pedir hemocultura para micobactérias. E também, nós temos que lembrar que aquele teste rápido molecular para o diagnóstico de tuberculose, como eu falei, e também a cultura, eles podem ser feitos tanto nesse líquido aqui que a gente tira da coluna, né, o líquido cefalorraquidiano. Eu tô com o gânglio aqui aumentado, aí veio o cirurgião, tirou o gânglio, encaminhei para poder fazer biópsia. A gente já aproveita e já faz o teste rápido molecular, que é o teste de tuberculose. Doutora, eu não sabia que se fazia teste de tuberculose no gânglio. Pode fazer sim. E também, como eu falei, já aproveita, leva o material de biópsia e já faz também o teste rápido molecular e a cultura, para ver se a gente encontra ali a bactéria que causa a tuberculose. Lembrar que sou a técnica que trabalho aqui no centro cirúrgico, aqui com o cirurgião torácico. Ele acabou de tirar aqui o material do paciente, né, para poder fazer uma biópsia. Então, vamos lá. Fragmento de biópsia. Se for para o teste rápido molecular ou para a cultura, a gente tem que condicionar esse fragmento no soro, né? Um material com soro. Se for para poder fazer mesmo a biópsia, né, o histopatológico, a gente vai condicionar
esse material coletado em formol a 10%. Doutora, que coisa interessante, eu não sabia disso. Então, o tratamento ele deve ser considerado quando a absorção está comprometida, né? O tratamento na veia, né? Peraí, doutora, deixa eu entender. Se a pessoa está com absorção intestinal comprometida, o tratamento vai ser na veia, exatamente. E quando a absorção está normal e não é possível engolir, aí nós vamos usar a sonda nasogástrica ou nasoenteral. Perfeito, doutora, compreendido. Os melhores medicamentos para os pacientes graves nesse momento são os bactericidas, né? Rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, linezolida, carbapenêmicos. Então, para o tratamento de tuberculose, são necessários 4 medicamentos, né? Ou, no mínimo, 3 fármacos efetivos. Então, os carbapenêmicos, eles devem ser obrigatoriamente associados a inibidor de beta-lactamase. Então, assim, sugere-se associação de levo-homofloxacino, linezolida, amicacina ou streptomicina, e ou meropenem ou imipenem, cilastina, mais ácido clavulônico. E então aqui as doses, ó. Levo. Se a pessoa tiver menos de 45 quilos, vai tomar 750 miligramas por dia. Se tiver mais de 45 quilos, 1 grama por dia. Ah, doutora, ele tem problema nos rins. Então, se ele tiver uma taxa de filtração glomerular menor que 30, vai tomar 750 miligramas a 1 grama, 3 vezes por semana. Hemofloxacino, dose 400 miligramas por dia, linezolida 600 miligramas por dia. Considerar que a linezolida pode causar alteração no exame de sangue, né? Mielossupressão. Pode também causar neuritiótica e neuropatia. Efeitos menos comuns esperados com o uso da linezolida. Ataque isquêmico transitório, né? Como se a pessoa tivesse um começo de um AVC. Hipoglicemia, né, diminuiu o açúcar do sangue, síndrome serotoninérgica, pancreatite, né, inflamação do pâncreas e arritmia. Lembrar que a linezolida, ela não requer ajuste renal. Em relação ao meropenem, então, meropenem nós vamos administrar na dose de 1 grama de meropenem de 8 em 8 ou 2 gramas de 12 em 12, junto com amoxicilina com clavulonato, 125 miligramas, meia hora antes do meropenem. E é uma associação que necessita de ajuste renal. Ou seja, se o paciente tiver problema nos rins, nós vamos ter que calcular aí direitinho a dose dessa medicação. Imipenem e amoxicilina com clavulonato. Então, imipenem nós vamos fazer na dose de 1 grama, de 12 em 12 horas, com clavulonato, 125 miligramas, meia hora antes do imipenem. Doutora, deixa eu ver se eu entendi. Tudo isso aí que a senhora falou são os tratamentos que eu posso usar injetáveis nos pacientes que estão tuberculose, estão graves na UTI e não conseguem engolir os comprimidos. Exatamente. Síndrome do desconforto respiratório e tuberculose miliar estão associados a alta mortalidade, ou seja, aquele paciente que chega com uma falta de ar muito forte, né, e chega com uma tuberculose toda espalhadinha lá no pulmão, eles têm uma chance maior de morrer por conta dessa tuberculose. Então, o score APAC2, ele pode subestimar a mortalidade entre os pacientes com tuberculose que estão entubados, né, ventilação mecânica, e o APAC2 maior que 18, ele tem aproximadamente o dobro de chance de ter um tratamento com esse remédio do postinho de saúde suspenso por conta de reações adversas. O tratamento de tuberculose injetável, ele ainda é pouco usado no Brasil, então fatores associados à pessoa com tuberculose relacionados à piora clínica e necessidade de UTI são. Explica melhor, doutora, eu não entendi essa parte aí, então vamos lá. Quem são aqueles pacientes que estão com tuberculose que nós acreditamos que eles têm um risco maior de ficar mais graves e morrer? Pacientes diabéticos, desnutridos, pacientes que estão com AIDS, né? Pacientes que têm problema nos rins, que fazem diálise, né? Doentes renais crônicos, pacientes que têm problemas no fígado já há algum tempo e também aqueles pacientes que têm baixa imunidade. Esse tratamento do postinho de saúde, né, esse RHZE, esse RIP, é o esquema mais eficaz para tratar tuberculose sensível
E por isso que nós orientamos retornar o esquema padrão de tratamento o mais breve possível e considerar o início do tratamento da tuberculose apenas no dia que o paciente deixou de tomar a medicação injetável e passou a tomar esse comprimido disponível no postinho de saúde. Deixa eu ver se eu entendi, doutora. O paciente está internado na UTI, tem 15 dias e ele estava tomando remédio na veia. Mas aí ele melhorou, e aí ele saiu do tubo, né? Ele não está mais entubado, e eu vou começar o tratamento do postinho de saúde. Que dia que eu começo a considerar os 6 meses de tratamento do paciente? Então, nós vamos considerar a partir do primeiro dia que ele começou a tomar o comprimido. Ah, doutora, agora eu estou entendendo. Então, no caso de comprimido por sonda, como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos administrar todos os comprimidos de uma só vez. Nós vamos amassar, quebrar aquele comprimido ali no pilãozinho e diluir em 40 ml de água destilada por sonda nasogástrica número 8 ou número 10. E aí, em seguida, nós vamos pegar aquelas seringas assim de 20 ml com água destilada e aplicar ali na sonda. 2 seringas. Se a alimentação for intermitente, ou seja, se o paciente estiver com a sonda nasointeral e estiver tendo alimentação intermitente, nós vamos administrar essas medicações do tratamento da tuberculose apenas quando o paciente não estiver se alimentando, né? Porque o ideal é que seja feito em jejum. E evitar dar essas medicações junto com alimentos ou outras medicações. E por fim, em relação ao uso de corticoide em pacientes graves com tuberculose na UTI. Então, o benefício na tuberculose, quando ela atinge as meninges, né, quando atinge o cérebro ou aquela camada que reveste o coração, quando os pacientes têm ou tuberculose meninge ou tuberculose pericárdica, o uso do corticoide ele já está bem definido. Porém, em outras formas de tuberculose ainda é controvérsia, então nós não usamos corticoide para aqueles pacientes, não, é só porque ele está na UTI, só porque ele está cansado eu vou usar corticoide. Nós não devemos fazer isso. Só fazendo um resumo, nós estamos falando aqui nesse vídeo sobre pacientes que têm tuberculose, estão graves na UTI e não conseguem tomar comprimido. E aí nós temos a alternativa de fazer a medicação injetável ou passar uma sonda e administrar a medicação pela sonda a esses pacientes. Espero ter sido útil. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.